dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo e ou ouvindo o podcast Bichas de Quinta, o podcast e videocast que é feito aqui na Geração X. Então, primeiramente, muito obrigado, Geração X, por estar fazendo esse podcast que a gente está produzindo. Se você tem vontade, se você tem esse sonho de ter um podcast próprio, de fazer sucesso, de ter os seus cortes pro Instagram e pro TikTok, meu amor, fala aqui com o Eli Dantas. O contato dele vai estar na descrição, tá, meu amor? Pra você realizar esse seu sonho, fazer o seu podcast aqui. Olha que estrutura chique, olha que coisa maravilhosa e olha que convidado desgraçado, filho da puta, de bom que a gente tem hoje. Hoje eu vou falar com ele, que é um dos maiores nomes, mais influentes sobre a conversa militante, sobre a conversa sobre ser uma pessoa LGBT negra nesse país. Está aí há anos, eu estou me tremendo de nervosa, porque o que esse homem já não respondeu, o que é novidade pra esse homem conversar. Por favor, recebam com muitos aplausos vocês dois que estão aí na plateia. Samuel Gomes! Obrigado! Meu amor, que prazer estar aqui conversando com você. Muito prazer mesmo. E obrigado pelo convite, muito especial pra mim. E tem muito assunto ainda pra ser falado, então... Muito, que a gente tava conversando aqui à torta e direito. Sim, eu falei, dava pra entrar ao vivo já no G1 aí, ó... Tranquilamente. Pra ir comentando tudo, mas primeiramente, a gente entrou em contato primeiro, você veio conversar comigo, eu já te conhecia há muito tempo, né, mas você veio conversar comigo pra gente fazer um Guardei no Armário. Exato, exatamente. Esse ano o Guardei no Armário, que é um projeto que me trouxe para a internet, né, que me trouxe de fato para a comunicação, para além da minha formação acadêmica. O Guardei no Armário, ele nasceu em 2015 como um livro, e naquela época que eu estava escrevendo o livro de forma independente, eu contando sobre o meu processo de aceitação e saída do armário, no processo de escrita eu entendia que a minha história não podia ser um guia de saída do armário, porque assim como a gente conversou, cada história é única, mas ainda assim se conecta com outras. Então eu peguei uma câmera emprestada de um amigo, abri uma conta no YouTube e comecei a entrevistar pessoas para que nessa história de contar essas histórias de saída do armário eu também divulgava o meu livro. E desde 2015 eu venho com esse projeto. Esse ano ele faz 10 anos. Saiu pela Companhia das Letras uma outra versão com mais histórias, com a minha história ainda um pouco mais completa. Dou palestra, consultoria e várias outras coisas que desdobraram o Guardei no Armário. E nesse ano eu pensei, né? Eu fiquei nos 2 últimos anos de Inominável no Poder, eu não conseguia mais gravar porque parecia que não fazia sentido. Eu acho que nossas demandas, até naquele período, eram outras, até por conta de pandemia. Sim, e tal. Certeza. E aí eu comecei a me questionar se ainda era necessário falar sobre saída do armário. Porque pra gente que é LGBT e que já saiu do armário há tanto tempo, a gente convive com pessoas que já saíram. Então a gente não sabe se esse assunto ainda é tão relevante. Sim. Só que né? A gente tá falando de um Brasil que tá cada vez mais conservador, cada vez mais fundamentalista, e são famílias que muitas vezes expulsam filhos e filhas de casas por não entender quem são e por aceitar uma pregação de uma pessoa que você nem sabe quem é, sabe? Entra na sua casa e estraga a sua família. Então, esse ano voltei com as entrevistas, esse ano tô planejando fazer uma festinha aí para que a gente possa comemorar, e eu tive a honra de te entrevistar também, que eu já te conhecia, a gente já troca ideia já faz muito tempo, e foi mágica, assim, né? Eu acho que para começar até do off das nossas gravações, o quanto que o diretor tava feliz de te ver, você viu, né? Sim, é verdade. Emanuel. Muito fofo, Emanuel. Um beijo pra você. Ele é incrível, assim, ele que tá por trás também dessa nova temporada. Algumas outras pessoas tentaram estar comigo também nessa volta, o ano passado, ano retrasado, mas eu acho que ainda não estava preparado. E por uma força, acho que até divina mesmo, a gente conseguiu se conectar para poder fazer esse projeto acontecer. E eu tô muito feliz. Eu acho que o Guardei no Armário é meu projeto de vida. Eu acho que ele vai continuar existindo por muito tempo ainda. E quem sabe rodando o mundo aí, né? Sim, por favor. Por que não, porque né? Precisa mesmo. Porque vem de uma época que essas narrativas, essas conversas não estavam muito em alta. Né? Eu acho que talvez hoje em dia a gente tem a impressão que não precisa mais falar sobre nada, porque tá tudo sendo falado o tempo todo. Existe um excesso de narrativa, existe um excesso de opinião, só que eu lembro, sabe, desde daquela época, até quando era mais nova também, vendo Nathalie Neri, vendo o Murilo do Muro Pequeno, foram pessoas que ajudaram a construir essa minha visão de negritude, sabe? Acho que hoje em dia, que é isso, acho que a conversa conservadora tomou tanto conta da internet como um todo, da sociedade, da internet, né? como um todo, que eu não sei se você tem essa impressão em relação antigamente, mas hoje em dia você falar sobre algo político é recebido de um jeito muito mais
negativo, sabe? Eu acho que nosso conteúdo, a gente que trabalha com internet tem esse nosso inimigo que é algoritmo, né? Hoje em dia, falar sobre determinadas coisas faz com que seu conteúdo nem chegue nas pessoas. Sim. E pra gente que trabalha com internet, o nosso conteúdo não chegar é a gente não pagar a conta, porque Exato. aí não vai entrar job, não vai entrar publicidade. Então a gente teve que se reinventar muito. Até o próprio Guardei no Armário, né? Eu acho que esses 2 anos, ou quase 2 anos que eu fiquei sem produzir conteúdo de entrevistas, foi para entender também como é que estava o mercado. Sim. Eu só volto com o Guardei no Armário agora em 2025, porque fui fazer vários estudos sobre marketing digital e uma das coisas que foi falado já no final do ano passado, que a volta dos vídeos longos, eles se dá agora em 2025. No entanto que as pessoas voltam para o YouTube, muita gente está voltando a produzir para o YouTube. O YouTube está sendo assistido em outras plataformas sem ser o celular, então o pessoal está assistindo muito pela TV. Então por isso que eu tenho feito um formato completamente diferente do que eu fazia. Então, até para capturar a atenção das pessoas, eu uso 3 cenários diferentes, porque se a pessoa está lá conversando, a gente está ali conversando, e aí parte da entrevista já fechou um bloco, se a pessoa em algum momento pegou o celular, porque a gente faz isso hoje, né? A gente assiste uma tela com outras telas na mão. Quando ela volta para a TV, vai ter outro atrativo visual para ela se prender mais um pouquinho. Sim. Entendeu? Então, tem todo esse dinamismo aí que eu fui fazendo de estudo e eu tô muito feliz, assim, com essa volta e com essa oportunidade de se comunicar, sabendo que essas histórias ainda são muito importantes. Sim. Muito importantes. Assim, você falou de muitas coisas ali que as pessoas vão ver na próxima quinta-feira, que é ensinamento pra vida, assim, sabe? É ensinamento pra vida. E enquanto a gente tá vivendo, a gente nem imagina que vai ser referência para outras pessoas, né? Sim, acho que é muito isso quando a gente faz conteúdo pra internet, a gente não imagina que vai afetar as pessoas de certa forma. Porque a gente, tipo, tô tentando fazer meu conteúdo aqui, tentando sobreviver, fazer minha arte, drag, porque não tinha lugar pra performar. Só que agora, tipo, em vários lugares que eu vou, você me ajudou muito, você ajudou a moldar minha visão de mundo, você me ajudou a querer começar drag, aí eu peço desculpas. Mas é muito importante. Quando você começou, você imaginava que ia ter esse impacto gigantesco que teve lá em 2015? Não, porque assim, lá nessa época, e foi muito interessante porque 1 ano depois que eu começo a trabalhar com o YouTube resolve juntar todos os criadores de conteúdos pretos que tinham naquela época. Então foi naquela oportunidade que conheci Nathalie Neri, Murilo Araújo, Ana Paula Xongani, Spartacus. Acho que muita gente dessa geração mais antiga, Jean Ravelli, muita gente dessa geração mais antiga estavam ali. E aí a gente tinha uma coisa muito em comum, que a gente fez os conteúdos, né, fazia os vídeos, porque a gente queria colocar para fora aquilo que a gente estava vivenciando. Não era sobre número de visualizações, não era sobre likes. Se vocês forem olhar os vídeos mais antigos, por exemplo, de Nathalie Neri, tem vídeos dela explicando como faz trança, sabe? Sim, eu aprendi a fazer dread, a fazer trança de lã com a Nathalie Neri. É isso, a gente estava ali para colocar o que a gente sabia para fora, sem pensar, qual que vai ser meu editorial ali? O que é que eu vou... Não era sobre um único assunto ou sobre uma trend. Que na época eu acho que nem tinha esse lance de trend, né? Que eu acho que não tinha tanta demanda igual tem hoje em dia. É uma coisa que eu sempre falo no podcast de antigamente, né? Tinha YouTube pra alguns vídeos, sei lá, 10 minutos no máximo. Aí você postava uma fotinha no Instagram, aí tinha o Twitter, Facebook pra dar um textão, etc. Só que agora tudo é tudo. Tudo é vídeo pequeno, tudo é vídeo longo, tudo é postagem, tudo é tudo ao mesmo tempo. Então você precisa meio que farmar essa atenção das pessoas o tempo todo, né? Exatamente. Eu acho que essas mudanças que houveram nesses 10 anos é o que forma a gente enquanto comunicadores, né? Porque é você entender cada plataforma, entender como que seus seguidores atingem essas plataformas e te consomem nessa plataforma e ir se moldando. Ir se moldando, porque a gente não tem como não pensar que nós temos a pele escura. Então, nós somos pretos, negros, nós somos pardos. E só o fato desse marcador social existir, já é muito mais difícil ser criador de conteúdo. Sim. Porque pouquíssimos dos nossos são os que conseguem ascender socialmente e financeiramente. Exatamente. Não é o comum, né? O comum é ver a galera batalhando e tentando ali fazer o seu para poder fazer acontecer. Então a gente faz porque a gente gosta muito. Exato. E além de ser difícil, acho que na época
A gente passou por várias épocas, né? Nessa parte de militância, durante alguns bons anos, acabou que a gente só servia pra isso. Acabou que por um bom tempo a gente sentia meio que obrigado a falar sobre isso, então as pessoas seguiam a gente para obter conhecimento. Sim. Muitas pessoas brancas seguem pessoas negras na intenção de, tipo, me ensina sobre racismo, me fala sobre blackface, me fala se eu posso usar dread ou não, me fala se eu posso encostar no cabelo da minha amiga ou não. E meio que ser essa provedora de informação para as pessoas. O próprio Google, né? A gente virou Google da branquitude. Exatamente. Isso é negro ou preto? Pois é, agora tem o chat GPT. Mas sabe, eu acho que isso, de certa forma, ajudou a gente a alcançar mais pessoas, mas também nos limitou, porque chegou um momento que principalmente no George Floyd, eu adoeci. Porque assim, eu fazia entrevista, fazia publi, fazia palestra, mas era sempre sobre esse tema. Até que eu parei porque eu tive um burnout. Eu falei assim, não consigo mais. Eu não quero que minhas redes sociais virem um Cidade Alerta. Eu não quero que o meu conteúdo seja sobre sofrimento. Antes de falar sobre o sofrimento de pessoas pretas ou LGBTs, eu existo, sabe? Eu tenho as escolhas criativas que eu quero fazer, eu posso testá-las também, né? Assim como a galera branca que entrava na banheira de Nutella ganhava zilhões de seguidores e dinheiros e tal. E a gente não tinha oportunidade de fazer isso, mas se a gente não bate o pé para fazer, geralmente vão pedir para isso. Aí teve uma época que eu fiz até um vídeo falando assim, eu não falo mais sobre racismo, só falo sobre racismo pagando. E aí, hoje em dia, quando eu faço algum vídeo falando sobre, por exemplo, alguma questão racista, não sei o quê, provavelmente é alguma publi. Uma marca de aplicativo de carro chegou e falou assim, Samuel, você fala sobre isso? Eu falei assim, tá, me paga 20 mil que eu faço. E aí pagaram, eu falei. Tá certo. Mas é porque também... É que chegou uma parte, pra mim, pelo menos, que eu tava começando a me sentir meio mal de ver que isso era um produto. Sabe? De ver que, tipo, as conversas sobre racismo era um produto. Pra marca. Exato. E, tipo, eu tô ganhando dinheiro em cima disso, eu tô, tipo, promovendo coisa em cima disso, que não é uma coisa que vai me beneficiar, não vai beneficiar a comunidade como um todo. Como um todo, acaba sendo... Quando você vê essa discussão que é tão importante virando um produto, e acabou que muito da criação de conteúdo em torno de militância, de minoria, virou produto, né? Então você tem que vender o produto, né? Para pessoas negras, para cabelo de pessoas negras, maquiagem para pessoas negras, a camiseta para pessoas negras, a calça para pessoas negras. E tudo isso, na hora que você vê, a conversa acaba se tornando banalizada por conta que a gente tá no capitalismo, a gente precisa ter essas discussões, só que a gente precisa sobreviver. A gente vê a oportunidade de ganhar dinheiro, só que na hora que a gente está sendo explorado pelo nosso conhecimento, pela nossa negritude, sabe? É isso mesmo. Eu acho que eu sinto da mesma forma. Quando eu aceitei, por exemplo, pegar essa publicidade, eu estava no meio do burnout, pagando terapia, pagando medicamentos para saúde mental e pensando, cara, eu não aguento essa realidade onde é só sofrimento que eu vou falar. Por isso que eu comecei a criar outros conteúdos, outras coisas, falar sobre viagem, falar sobre educação, falar sobre lifestyle, falar sobre saúde. Só que também é um não lugar, né? Porque como a branquitude ou a maior parte das pessoas acabam conhecendo através de uma linguagem, acredita que não falam sobre outras coisas. Mas, por exemplo, já levei para as minhas redes, eu tocando violino, aprendendo inglês, pintando quadro, brincando com as minhas cachorras, tendo uma vida comum, né? Mas isso teve que também ser uma construção. Só para você ter uma ideia, os 2 primeiros anos do canal Guardei no Armário, que é voltado mais para histórias de saída do armário, né, mas ainda assim com recorte racial, os 2 primeiros anos eu não aparecia nos vídeos, porque eu tinha medo das pessoas não aceitarem o meu rosto, não saberem, não aceitarem que era uma pessoa preta, que era uma pessoa preta retinta. E no primeiro ano que eu começo a aparecer, eu fui fazendo um teste. De fazer vídeos onde eu aparecia e onde só o convidado aparecia. E tinha mesmo essa dificuldade das pessoas me aceitarem ali. Sim. Porque eles racializam demais o conteúdo feito por pessoas pretas, onde, na verdade, quando todos os momentos que eu assisti filmes e documentários e conteúdos de pessoas brancas, eu nunca racializei. Eu sempre pensei, bom, é um conteúdo que também gosto, vou assistir. Eu não vou deixar de assistir porque é uma pessoa preta, amarela, vermelha. Não,
eu vou assistir. Só que também é isso, a gente tentar ensinar a galera pra mostrar, pô, a gente tá produzindo tanta coisa legal, assiste aí, né? Sim, é difícil isso, porque a impressão que eu tenho é que a gente acaba ficando num lugar que a gente não consegue pegar tanto a empatia e o gosto das pessoas da mesma forma, sabe? E eu sou vivido nessa internet. Acho que a coisa que mais atualmente norteia a forma como o movimento pela internet é ter assistido, comentado e participado de reality show, sabe? Porque querendo ou não, por mais que seja um produto separado, tudo que tá em vídeo, tudo que tá na tela, a gente acaba consumindo da mesma forma, sabe? Como personagens, como narrativas, etc. Eu tenho essa impressão que, tipo, as pessoas podem gostar de mim. Mas se eu estiver perto de uma pessoa branca que faz algo não precisa fazer algo próximo a mim, na verdade. Tipo, eu não consigo movimentar as pessoas pra gostarem de mim da mesma forma que uma pessoa branca. Sabe? Eu fazendo absolutamente tudo, eu me policiando pra não falar coisa problemática o máximo possível, pra não ser problemática, não arranjar briga com as pessoas, não parecer uma pessoa hostil, que era uma dificuldade, porque nos meus conteúdos eles tinham um tom de denúncia, sabe? Não era só falar sobre racismo, era falar, neste conteúdo, nesse episódio, aconteceu esse tipo de edição, esse tipo de personagem que estão colocando em cima dessa pessoa negra, então as pessoas pegavam um certo desgosto de mim, sabe? Eu acho que o incômodo afasta algumas pessoas, mas é que é necessário, porque se não fosse esse estudo feito, é porque é um estudo, né? As pessoas muitas vezes tá ali na cara delas, mas elas não querem ver. Só que também, do outro lado, é isso que a gente já falou. Tá, quando a gente faz isso, como que a gente faz pra conta fechar? Porque, gente, quando que as pessoas vão entender sobre essa nossa... Aí volta para aquilo que a gente tá falando em off, né? Sobre essa insegurança, como é que é? O medo da escassez. O medo da escassez. O medo da escassez fez a gente se moldar de alguma forma para construir outros conteúdos para que a gente comece a ser visto para fechar publi, para ser chamado para evento, para ser chamado para participar de coisas. E eu acho que você se movimenta muito bem em todas as plataformas que você utiliza para poder falar, porque você está na TV, você está na internet, você está no celular, você consegue comunicar ao vivo, no palco. Isso é muito bom, isso é muito foda, porque olha em volta e vê o quanto que essa galera branca privilegiada tá fazendo, mas ela só faz porque tem uma equipe de mais de 15, 20 pessoas por trás dizendo pra ela, tá aqui, fala isso aqui desse texto, age dessa forma. E pelo menos assim, o que a gente sabe é, praticamente 100% das coisas que saem da sua cabeça é da sua cabeça. Sim. Você não precisa dessas 20, 30 pessoas. Agora imagina, se você recebesse o salário de 20 pessoas, não ia estar numa outra realidade financeira? Ia estar muito feliz. Entendeu? É disso que eu tô falando. O dinheiro tá aí. Só que aí acaba não reconhecendo o profissional, para começar pelos nossos marcadores, né? Sim. Pessoas pretas, LGBTs, de origem periférica. Ou vão pagar muito pouco, ou vão dar um convite para ir de graça. Pois só o convite, dinheiro nenhum. Exatamente. Mas é isso, é difícil. Eu acho que é difícil a gente conseguir, às vezes, movimentar as pessoas da mesma forma. Sabe? É difícil a gente conseguir o acesso às pessoas dessa mesma forma. Porque, mais uma vez, porque as pessoas brancas, medíocres, conseguem o afeto. Acho que é isso que é a coisa que mais me pega ultimamente, é o afeto das pessoas. Sabe? O que faz as pessoas ficarem com a gente é esse afeto. Sabe? E a pessoa branca, além dela não precisar fazer muito pra conseguir o afeto, ela não precisa pedir desculpas tanto, ela não precisa se policiar tanto. Por exemplo, nós somos políticos por natureza, sabe? Eu sou drag queen, eu sou preto, eu sou trans, eu sou gordo, eu sou a puta que pariu, caralho de asa, uma tora desse tamanho no meu cu. Só que a gente, por exemplo, a gente não pode fazer tigrinho. A gente, de forma alguma, a gente vai poder fazer uma propaganda de tigrinho. A minha produtora que tá aqui do lado, sabe? Eu já tava devendo 3 meses de aluguel para ser despejada. Me ofereceram 30 mil reais para fazer propaganda de joguinho. Eu não fiz. Porque é isso, se as pessoas brancas, elas têm... Pessoas brancas, héteros, cis, no caso, todos esses recortes. Elas podem fazer esses movimentos que as pessoas não vão cobrar delas. A gente deve uma postura moral, a gente tem uma responsabilidade muito maior com o público do que essas pessoas. Porque a gente tem muito mais uma lista do que não fazer
do que eles. Exato. Muito mais. Então, tipo, a gente vai fazer coisas que eu já fiz, que fui criticado, propaganda pra banco. A gente sabe que os bancos afetam as pessoas, né? De formas horríveis. Só que aí, preciso comer. Mas é exatamente isso. Eu Tipo, preciso comer. A que propaganda pra sobra aplicativo pra de carro, né? de transporte. carro também fui criticado É. também, sabe? Mas aí, se a gente for colocar na ponta do lápis, dentro daquilo que a gente acredita, não sobra muitas marcas pra gente poder trabalhar. Eu acredito que o negócio da... Exato. Se a gente é anticapitalista, Começa por aí. Eu vou fazer só propaganda pra coisa China. local, sabe? Só isso. Partido Comunista Chinês, só. Mas eu acho que tem esse ponto. Esse negócio do tigrinho. Cara, e se eu recebesse a proposta que a Patrícia Ramos recebeu, entendeu? Pra fazer, sabe? Que se eu recebesse exatamente os valores que o pessoal tem falado, o pessoal que tem negado também, né? Melhoraria a minha vida em 200%, sabe? E assim? Assim, sabe? Ter uma casa própria, ter as continhas todas pagas, poder ter aquilo que eu gostaria de ter na vida sem precisar me desdobrar em vários trabalhos. E isso, essa maldade desse rolê do tigrinho, desse rolê da aposta. Porque a gente tem a consciência racial e de classe e consegue compreender o quanto que isso vai ser danoso para as pessoas lá na frente. Sim. Só que Está sendo e já né? está sendo. Só que eu já vi muitos criadores de conteúdos, mas muitos criadores de conteúdos que eu admiro muito, ou se afastando das redes sociais, porque acabam não conseguindo mais fazer grana, ou tendo que fazer vaquinha coletiva para poder pagar o aluguel, ou atrasando todas as suas contas, como você já trouxe aqui, como eu também já vivi isso. E aí a gente se pergunta, tá, mas então o que tem que fazer? Não pode abraçar o capeta, mas também não tem nenhuma santidade vindo me ajudar. E aí, Pois é. qual que é a medida, né? Uma vez eu até falei brincando, lógico que isso eu não vou fazer, mas eu falei assim, se um dia eu aparecer com uma casa própria, tenho certeza que foi alguma publicidade que eu fiz aí pro Tigrinho, e vocês não vão me julgar porque eu quis sair do aluguel. Não quero mais ficar no aluguel, entendeu? Porque é foda, né? Porque é foda, mas eu acho que é esse o ponto. A gente trabalha muito porque a gente gosta daquilo que a gente faz enquanto comunicadores, mas a gente não tem uma lei, eu não sei se é uma lei, eu não sei qual que é o nome que eu poderia dar para isso, mas a gente não tem regulamentação. Isso, de valores de trabalho, de postura das empresas em relação a gente e também dessa... Parece que a gente tá desassistido sempre. Sim, mas é porque a gente porque querendo ou não, de certa forma, é uma comparação que eu já fiz. E, tipo, a gente tá pro audiovisual e pro entretenimento da mesma forma que os aplicativos de carro, de carona, estão pra movimentação, sabe? Então, tipo, entregador. Por exemplo, se você é contratado de uma loja para ser entregador desta loja, você consegue ter uma carteira assinada, você consegue ter direitos, você consegue ter várias coisas. Se você está no aplicativo de entregas, você não tem essa segurança. É verdade. E a gente é a mesma coisa. Isso. As pessoas, porque a gente está nesse lugar de entretenimento, de apresentadora e de tudo isso, as pessoas têm a ilusão de que a gente tem controle, a gente tem autoridade, a gente tem poder, porque é a nossa imagem que está na frente, só que a verdade é que a gente ainda é dependente de plataformas gigantescas para trabalhar. A gente é dependente das plataformas que estão colocando nosso conteúdo, a gente é dependente das empresas que estão fazendo publicidade com a gente ou não, a gente depende de todas essas empresas. A gente não é contratado direto, a gente é meio terceirizado, a gente não tem controle de nada, a gente depende, a gente tá à mercê do algoritmo. E a gente tá à mercê eu de acho todas que as é mega empresas. importante falar sobre isso agora, principalmente por conta dessas mudanças que tiveram desde que o Trump entrou. Todas as big techs entraram nessa onda conservadora e só intensificou aquilo que a gente já estava reparando. Sim. Pessoas com recorte de diversidade não têm mais o mesmo alcance de antes. Não tem. Pode postar o biscoito que for. Eles não estão entregando o nosso conteúdo de propósito. Aí você vai olhar o outro lado do espectro de política, eles estão viralizando com fake news. Sim. E conseguem tirar leis que beneficiariam o consumidor, como foi o que aconteceu. Eu acho que foi no final do ano passado, ou começo desse ano, que uma fake news fez uma lei que poderia ajudar muita gente a cair por conta de uma fake news. E aí a gente percebe o quanto que a gente não tem força online ainda, né? Então acho que por isso que eu falo, o que você faz é fundamental e me ensina muito, porque você diversifica a sua forma de se comunicar. Então, se por acaso
desligarem os fios da internet, puxarem os fios da internet, a gente não tiver mais internet, você está em vários outros meios também para se comunicar. Você tá no palco, sabe? Você tá... muitas vezes os conteúdos vão para a TV das coisas que você faz, sabe? Tem outras possibilidades, assim como eu, que eu vou lá e dou palestra, dou consultoria, tem um livro, tem todas as outras coisas, só que é isso, é um processo que é um pouco mais moroso do que se a gente fosse pessoas brancas, pessoas heterossexuais cis. E isso também é uma coisa interessante de se falar, porque as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que têm vontade de trabalhar com criação de conteúdo, trabalhar com internet, é entender que você precisa ser muito resiliente e muito estratégico. Sim. E principalmente saber quem são as mãos que você aperta. Para saber quem é que vai abrir uma porta ali, quem é que vai te indicar ali, quem é que não vai te esquecer. E aí lembrando também, né? Nem todo preto é irmão. Com certeza. Nem todo preto é irmão. Assim, é muito fácil ver que nem todo LGBT é irmão. Sim. Nem todo LGBT é irmão, nem todo preto é irmão. É muito... A gente tem que tomar muito esse cuidado, porque enfim, acho que não vou entrar nisso. Mas a gente precisa ter esse cuidado. E eu não sei você, mas eu sinto que tá cada vez mais difícil falar sobre racismo na internet, sabe? Eu fiz uma escolha que foi, pra mim, assim, pessoal, pra minha saúde mental, de não falar tanto sobre racismo, só que aos poucos eu fui vendo que era meio estratégico também ter que fazer isso, sabe? Porque, por exemplo, já passei por situações em que eu estava vendo, sabe? Tipo assim, eu estou passando por racismo nesse momento. Eu estou passando por racismo num lugar, tipo, tá todo mundo vendo. Só que se eu pegar e falar sobre isso, eu vou afundar minha carreira. Porque eu tô indo contra pessoas maiores que eu. Porque o público agora, no geral, não está apto, não tá afim de falar de militância. Não tá afim de falar sobre isso. Agora tem os dois melhores instrumentos que colocaram pra acabar com a discussão de racismo, LGBTfobia, foi esvaziamento de pauta. Qualquer reclamação que você faz, que não seja de uma pessoa literalmente tacando uma pedra na sua cara e te chamando de macaco, qualquer coisa que você reclamar que não seja isso, você está esvaziando a pauta. E também, mais uma vez, o identitarismo. O grande inimigo do identitarismo. Meu Deus, o identitarismo. Sabe, são as duas coisas que se você pode tentar estar se defendendo de uma pessoa que tá te atacando, esvaziando a pauta. É isso. Ou quando não, eu acho que são esses dois pontos, acho que não tem nem o que acrescentar, mas principalmente as pessoas acabam não entendendo o quanto isso nos afeta emocionalmente. Sabe? Não tem nem como não falar sobre o que aconteceu agora no São Paulo Fashion Week, com um produtor de moda que foi expulso da onde ele estava, aos gritos e tal, empurrado. E muita coisa ali aconteceu. Ele que me produz algumas vezes, né? Que me veste. E mandei uma mensagem para ele quando eu vi que tinha acontecido, esperei no tempo dele, depois esperei um tempinho mais para poder falar com ele, que eu falei assim para ele, eu acho que nesse momento, provavelmente as medidas legais você já tá correndo atrás. Mas o que eu quero falar com você é para tentar saber como que você tá mentalmente. Porque eu acho que desde quando eu me entendo por gente, eu sofro racismo, de forma mais leve ou mais pesada, mas quando eu passo por essas situações no meu dia a dia, não estou dizendo somente online, estou dizendo ali fisicamente, sabe? Trazendo um dos mais recentes. Vou no mercado, ia no mercado próximo de casa, e por 3 vezes eu fui não só seguido pelo segurança, e olha que é o mercado perto da minha casa, que eu passo na rua sempre, que as pessoas, os vizinhos já me conhecem e tal, mas eu não sei se era um segurança novo ou não, mas teve uma vez que ele inclusive apontou um laser pra onde eu tava, assim, tipo, e eu fiquei, assim, indignado, porque eu já sabendo que ele já me seguia lá, eu geralmente criava estratégia pra ir lá e não ser seguido. Então ia sem bolsa, sem nada, né? Igual quando eu parei de correr na rua, porque eu sou um preto retinto, alto, dread, barba. Eu correndo na rua pode significar perigo para alguém. E eu sei que não existe bala perdida, sabe? Então eu quero muito viver muito tempo. Então, uma das estratégias que eu tinha para correr na rua era correr com uma chave no bolso, porque aí pelo menos faz um barulho para a pessoa saber que tinha alguém pelo menos ali fazendo algum exercício e tal. Mas nesse caso, né, tanto do supermercado quanto agora, né, vendo ele passar, nesses 2 casos,
eu sei o quanto tempo que aquilo que ainda ficou reverberando dentro de mim. Sim. Porque você perde... Porque a primeira coisa que acontece com uma pessoa negra que passa por racismo é... Eu não sou humano. Porque a pessoa não liga o que eu tô sentindo. Então, se a pessoa não liga pro que eu tô sentindo, é porque ela não me humaniza. E aí você começa a se perguntar, tá, por que eu não reagi de uma outra forma? Foi a primeira coisa que ele me respondeu na mensagem. Eu poderia ter falado de uma outra forma. A gente não pode reagir. A gente não pode reagir. Além de não poder reagir, a gente fica tão atônito com aquilo que está acontecendo, porque depois de todos esses anos na internet falando sobre, e as pessoas brancas também recebendo essas informações, a gente fica passado como essas coisas ainda acontecem. E aí, quando acontece, você se sente impotente, você se sente frágil, você se sente fraco, você fica com raiva de tudo e de todos. Isso, eu conversando com várias outras pessoas que já sofreram racismo, as pessoas começam a se isolar, começam a querer não sair mais de casa, começam a não querer mais frequentar determinados lugares. Isso é matar a gente por dentro. Quando eu vi a reportagem do Vini Júnior uma vez que os jornalistas começaram a perguntar para ele sobre o racismo que ele tinha sofrido em um dos jogos, de todos os outros que ele já sofreu, que foi uma entrevista que ele chorou, ele começou a chorar e os jornalistas começaram a bater palma. Eu fiquei muito puto, porque eu falei assim, cara, como é que vocês estão aplaudindo uma violência? O cara tá chorando. Ele só tá falando disso aqui porque o que ele faz, que é muito bom, vocês não estão valorizando. Porque se valorizassem, vocês não iriam deixar o time inteiro entrar em campo por conta dele ter sofrido isso. Mas até quando? E aí eu falei assim, né? Eu acho que o Vini, apesar de todo o dinheiro que ele deve ter ganhado na vida até agora, ele já morreu muito por dentro. Sabe? Parte da gente morre por dentro quando a gente sofre por situações LGBTfóbicas ou racistas. Porque é muito difícil de compreender como que a gente lida com esse mundo tão hostil pra gente, sabe? Quando na verdade a gente só quer viver, curtir, estar com nossos amigos, as pessoas que a gente ama, nos lugares que a gente escolheu estar. Agora, uma pessoa que trabalha com moda, que estava ali pegando referência na São Paulo Fashion Week, que estava em pé numa coluna, que não estava na frente de ninguém, foi expulsa dali aos gritos e ninguém fez nada. Tinha seguranças ali, sabe? Aí a Fashion Week vai lá, depois de 3 dias ou 4, faz uma nota, sabe? Só porque repercutiu, até Léo Dias falou sobre. Só que aí, até esse outro ponto que eu trouxe. Olha... É um comparativo, mas é só por conta do profissional, da parte profissional. Vocês lembram da moça do avião que não se deu lugar? E a repercussão que teve? Esse caso teve uma repercussão grande, lógico, não do mesmo tanto, mas também teve uma repercussão grande. Vai olhar o perfil desse menino. Não aumentou nem 100 seguidores. E não que ele tenha que ficar famoso por conta disso, mas, pô, ele trabalha com moda, era um evento de moda, ele estava ali sendo humilhado. Em vez dele aparecer apenas como... a pessoa sofrendo violência, as pessoas, nossa, que dó, eu vou ter piedade dele, não sei o quê. Cara, faz esse perfil crescer. Gente, faz esse perfil ganhar o mundo. Faz com que ele esteja na próxima Fashion Week apresentando o trabalho dele. É isso, sabe? Enquanto isso, a branquitude lá que fez isso, se vestiu de branco, foi lá nas redes sociais, falando um pouquinho mais tranquilo, pra pedir desculpa. Mas acho que é isso que me afasta também de falar um pouco. Isso que você falou, tipo, a gente não ter essa liberdade pra se movimentar tanto, é a mesma coisa, tanto na vida real, quanto nas redes sociais. A gente precisa estar o tempo todo tomando cuidado com o jeito que a gente se expressa, tomando cuidado com o jeito que a gente faz as coisas, porque isso pode virar as pessoas contra a gente a qualquer momento. Uma coisa que tem entrado na minha terapia, antes, durante e depois do Corrida das Blogueiras, que eu falei pra mim mesma, antes de entrar, eu não vou brigar com ninguém. Eu não vou fazer barraco com ninguém. Eu não vou me colocar... Porque é isso, eu não vou me colocar contra nenhuma pessoa branca, porque essa pessoa branca automaticamente vai ganhar. E não vou me colocar contra outra pessoa preta, porque se eu tiver mais seguidores que essa pessoa, eu vou estar colocando pessoas contra outra pessoa preta. Eu não quero fazer isso. Então... Racionalmente, quando tinha as oportunidades, você... Parava e pensava... Mas às vezes não saía nada, porque às vezes é tão no automático. Não... Então, mas aí é que tá, eu tava... As pessoas não entendem, tipo, o estado emocional que eu tava durante a corrida, porque é isso, eu tô há muitos anos em estado de alerta o tempo todo, tanto na internet quanto na vida real. Porque o que acontece? O que aconteceu com a Hillary, por exemplo? A Hillary pegou e bateu de frente com a Vini Freire, ela sofreu um racismo pra caralho, ela, sabe, tem todo a consequência psicológica dentro disso. Aí o que as pessoas em volta podem fazer? Uma nota falando
poxa, não sejam racistas. Aplaudam pessoas negras. É o máximo que as pessoas podem fazer. Então, eu acho que se eu for dar conselho pra alguém que tá pensando em começar a criar conteúdo, seria tipo... Seja estratégico. Seja estratégico, tenta evitar sofrer racismo, sabe? E terapia. Porque o que... E mesmo com terapia, ainda assim, é muito difícil. Com certeza. Porque até você achar a pessoa certa ali pra você, que vai te entender... Eu já tive uma situação que eu tava numa terapeuta e fui falar sobre uma situação racista que eu tinha sofrido, dentre algumas que a gente sofre. Ela falou assim, mas será que o racismo não tá na sua cabeça? Meu Deus. E aí, o que faz depois disso? Se você tá ali com uma profissional pra você poder falar sobre situações... Ou me dá remédio pra esquizofrenia, me manda pro psiquiatra, então... Exatamente. Porque não é possível, sabe? Depois de tanto tempo, tanto estudo, tanta coisa, a pessoa vai lá e fala isso. Mas eu acho que é esse o ponto. Se uma profissional fala isso, quem dirá a sociedade comum que tá ali seguindo a gente, que não quer dar abertura para que a gente fale sobre, sabe? Que não quer compreender onde que as nossas dores cabem, sabe? E aí a gente vai tentando sambar conforme a música e construindo a nossa carreira naquilo que a gente consegue, sabe? O que eu quero como desejo mesmo é que todos, enquanto criadores de conteúdo, para que a gente possa formar de fato essa rede de profissionais pretos e LGBTs desse mercado, principalmente de audiovisual, que a gente possa construir legado. E não só um espaço na mídia e um momento de aparição. Porque isso pode acabar. Eu quero que a gente seja estudado em universidades para entender esse movimento que foi esses anos que a gente começou ali na internet, ou que a gente foi fazendo as continuações. Porque isso moldou o mercado de todos os setores. Isso pautou muito a vida de profissionais dentro das suas empresas. Então, a gente está falando sobre programas de diversidade, programas de inclusão, a gente está falando sobre produtos que antes não existiam para os nossos cabelos, a gente está falando sobre uma Fashion Week que muitas vezes não eram diversas e por um período começou a ter corpos diversos, pessoas diversas, por mais que eles estão tentando voltar a ser 1930 talvez, mas a gente fez uma movimentação que moldou uma sociedade. E a gente está falando de um país continental. Então, algumas pessoas com seu celular, com pouco recurso que tinha, conseguiu movimentar narrativas. Isso é do caralho. Sim. Isso é importante pra cacete. Isso deveria ser valorizado e fazer com que a gente possa conquistar muito mais. Porque eu espero que daqui a pouquíssimo tempo, eu pensei num número aqui, mas vou até reduzir ele. Eu queria que daqui a 1 ano eu encontrasse a maior parte das pessoas que eu conheço que são pretas e LGBTs, que eu sou amigo, e que todas elas tenham casas compradas, que já tenham seus carros, que já tenham o dinheiro investido, porque não é essa a realidade que a gente está tendo, infelizmente. Não é essa a realidade que a gente está tendo. Não, e ainda mais em comparação com outras pessoas que estão há menos tempo ou a mesma quantidade de tempo que a gente na internet, que é isso, a impressão que tem que a discussão sobre negritude foi uma trend que durou um tempo, e depois que deixou de ser trend, depois que deixou de ser lucrável, a gente foi passado de lado. Enquanto as pessoas estavam só fazendo conteúdo, só vivendo, sabe? E conseguiram construir esse legado. Então, às vezes você vê, tipo foi muito importante, foi muito gigantesco que, tipo, esses dois são os principais na minha vida, que é o Murilo, do Muro Pequeno, e a Nathalie Neri. E eles não estão no mesmo lugar. Não. Que várias pessoas gigantescas estão, sabe? Não estão no mesmo lugar que um Divida Pressão. Não estão no mesmo lugar que outros criadores. Uma GK, sei lá. Que uma GK, sabe? Que uma Virgínia. Sabe? Nossa, Virgínia, acho que é a prova viva daquilo que a gente tá falando agora. Ela não... ao meu ver, eu não consigo compreender essa base de fãs tão grandes, tão gigantescas que ela tem. E a cada, sei lá, 2 semanas ela lança um produto diferente, que ela vai lá e consegue vender esses produtos. E tá na TV também. Tá na TV, tá fazendo um monte de coisa. E os nossos estão fazendo o quê? Estão ganhando o quê? Estão construindo o quê? Como que a gente vai conseguir fazer 10% disso? Sabe? Não é sobre a inveja do que ela conquistou, mas sobre uma matemática que não está funcionando. Porque se é sobre empenho, esforço e dedicação, gata, só nessa mesa aqui era para ter 10 milhões só na nossa conta. Não é?
É verdade, porque se a gente for para analisar, ela já fez o dela e ela continua crescendo, ganhando e tal. Hoje em dia. Ela tá com a vida feita já. Se ela parar de trabalhar, acho que ela tem como viver pra sempre. Pra sempre, pra sempre. No entanto, que ela rentabiliza também os filhos, as filhas ali, porque também vai ser uma renda que ainda vai continuar girando. Esse é o ponto. Porque, mais uma vez, volta ali pra Thaís Araújo. Como que Thaís Araújo, da altura e do tamanho que ela é, da importância que ela tem para a cultura nacional e para a população preta, como que uma mulher dessa está falando sobre insegurança financeira, sobre ter que aceitar todos os jobs, e pior, não é sobre aceitar o que ela não gosta, não é nem sobre isso, mas é sobre ela ter ido, Thaís Araújo, ter ido atrás das marcas para conseguir trabalho, sendo que era para ser o contrário. Sabe? Eu fico passado, assim, porque é uma coisa que eu fico avaliando todos os dias e também que faz pensar, tá difícil dessa forma, como criador de conteúdo, apesar de toda a liberdade que a gente tem de trabalho, de horário e tal. Aí eu fico pensando, mas e se eu voltasse para o mercado tradicional? Será que eu estou preparado para viver aquilo tudo de novo? Sabe? Pessoas que não gostam de você, que vão lá e vão fingir que gostam, pessoas tentando te derrubar, não respeitando você. Então, tem essa dualidade, e no final do dia eu sempre paro e penso, eu deveria ter nascido herdeiro. É só essa a solução. A solução é herdeiro. Gente, né, pô, Achar baby, um velho balanço. isso. Nossa, ainda dá em tempo, hein, gente? Olha, tô aqui disponível. Algum velho com lanche aqui, ó, naquela câmera. Pede o velho da lanche pra você. Olha, eu tô aqui, moro aqui no Jabaquara, vem aqui me visitar, me leva pro café, sabe? Vamos conversar. Eu tenho um tempinho aí pra você, sabe? Vamos ter um date. Quanto de altura? 1,83. Mostra o muque, mostra o muque. Ó, o muque. Agora tô todo padrãozão. Ai! Vem. Tem espaço nessa lancha? Mas a vida também é feita de momentos felizes. Sim! Desabafamos também, né? Nossa, expurgamos. Não, mas eu acho importante a galera saber esse lado que a gente passa das redes sociais. Mas eu amo trabalhar com comunicação, eu amo fazer o que eu faço. O ano passado eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul para fazer o intercâmbio, ficar entre várias outras pessoas que se pareciam comigo, falando inglês, me destravou muito. E eu fui em várias... e é esse o futuro que eu espero aqui para o Brasil. Eu vi muitas famílias pretas com muito dinheiro, com os carrões, levando os filhos para a escola, tendo qualidade de vida, indo à tarde fazer um piquenique, uma galera preta, LGBT, com galerias de arte, sabe? Com as suas próprias galerias de arte, vendendo suas artes ali, fazendo exposições, fazendo festa, não sei o quê. Cara, por que isso é tão difícil pra gente aqui? Por que isso é tão distante pra gente? Aí eu tô falando pra gente enquanto pessoas pretas e periféricas. Porque a gente consegue ver várias pessoas que não fazem parte desse recorte realmente conseguindo fazer isso. Mas a gente também poderia fazer isso sem se sentir culpado ou sem achar que a gente não vai conseguir pagar as contas. Porque se tivesse realmente esse incentivo, teria. Porque olha só o poder econômico que isso tem. A arte tem um poder muito, muito grande. É só você ver o que é feito, por exemplo, com... Sei lá, teve uma reportagem recentemente sobre o K-pop, né? E como que isso é uma política da própria Coreia para que faça a divulgação da cultura e eles incentivam, né? O governo incentiva para que isso aconteça. Então, tem toda uma fábrica de novos cantores e cantoras ali do pop, e que a gente poderia fazer isso aqui, não só em relação à música, mas em relação a todos os tipos de arte em todas as regiões. Porque o Brasil é um polo muito grande de turismo, vai vir muita gente de fora e muito turismo interno que a gente poderia estar aproveitando e não consegue aproveitar. Então, eu espero muito que a gente consiga, em alguma medida, fazer com que a realidade que eu vi ali na África do Sul, eu consiga ver aqui também. Porque, pô, gente, seria fantástico, sei lá, quantas outras peças, por exemplo, você citaria, ou escreveria, ou dirigiria, sabe? Quantos outros projetos audiovisuais poderiam estar acontecendo comigo ali, dirigindo, produzindo, roteirizando, sei lá, ou outros livros. E às vezes a gente só não faz por falta de oportunidade, né? Como
Viola Davis disse, né? O que separava ela do primeiro Oscar que ela ganhou era a oportunidade, porque ela sempre soube que ela era uma boa profissional, mas por ela não ter sido paga a altura de ser uma grande profissional, ela duvidou. E ela só foi começar a acreditar depois desse primeiro Oscar. E olha o tamanho que ela já tinha antes. Sim, acho que é isso também. A gente precisa das oportunidades, a gente precisa se manter de pé também. Porque é muito... Eu acho que eu sempre soube da minha qualidade. Meu produtor, a produção tá aqui hoje durante a gravação, ele sabe que eu sempre tive uma crença muito grande no meu trabalho. Só que às vezes, tipo, não é nem que abala a confiança que você tem no seu trabalho, mas às vezes o que me pegava era tipo, era pensar que não importa. Não importa, assim? não importa ser boa. Sabe? Tem coisas que estão... Entende? Na hora que você vê, tipo, pessoas brancas que não têm tanta qualidade, não têm tanto esforço, não têm tanta bagagem artística, etc., conseguindo várias coisas que você não consegue, você fica, gente, não importa ser boa. Sabe? Eu passei minha vida inteira treinando, estudando maquiagem, figurino, palco, teatro, dança, música, e nada disso importa porque eu não tenho a cor certa, porque eu não tô no lugar certo, porque eu não tenho os contatos certos. Então, tipo, todo o meu esforço para me tornar uma boa profissional, às vezes parece que é em vão. E acho que isso às vezes tira a esperança das pessoas até de correr atrás, sabe? Porque quando, sei lá, agora eu vou ter meu show solo, tenho meu show solo, que vai dia 19 de abril em Curitiba, essa semana, e dia 11 de junho aqui em São Paulo de novo, parecia uma coisa tão distante, parecia uma coisa, tipo, muito longe de acontecer, sabe? Só que veio uma pessoa e falou, vamos produzir isso. Eu, tipo, nossa, não é difícil, eu tenho pessoas à minha volta pra eu conseguir fazer figurino, pra eu conseguir fazer dança, pra eu conseguir lugar pra ensaiar, pra eu conseguir tudo, só que parecia uma coisa muito distante da minha realidade. Sim. Então acho que é bom a gente ver que a gente... Às vezes o que a gente passa faz a gente ter uma visão distorcida do lugar que a gente tá de verdade. Porque às vezes a gente não tá num lugar tão alto quanto a gente acha que poderia estar, mas às vezes a gente está num lugar mais alto que a gente se sente. Sabe? E Essa manutenção de autoestima é importante, menina. E eu acho que essa conversa, acho que até é um incentivo para que as pessoas também falem sobre o que vivem e quais são os seus planos, e quais são os seus sonhos com os seus, porque nessa conversa nascem projetos e pessoas com interesse de fazer algum projeto vai te escutar e vai querer fazer também. Sim. Acho que na minha vida foi muito nesse lugar, assim, sempre de trocar, sempre de dizer, nunca esconder os meus desejos, assim, ai, quero gravar com tal pessoa, quero fazer tal coisa. Quero um velho da lanche. Quero um velho da lanche. Quero. E fazer com que isso reverbere, sabe? Pode ser que ao final desse episódio eu realmente tenha um velho da lanche aí, vai que apareça, né? Porque é isso, eu vou começar a conversar. Mas acho que é... Também aceito velhos da lanche. Por favor, gente, vamos lá. Com Pix. Que saiba usar Pix. Mas é isso, eu acho que o principal ponto, acho que desse papo como um todo, é entender que não é uma jornada... linear, não é. A gente enxerga que na vida de outras pessoas com outros marcadores, principalmente que dão privilégios, conseguem muito mais coisas muito mais rápido, mas quando você se conecta com pessoas que te inspiram, quando você está próximo dessas pessoas, quando você não fica só dentro de si, achando que o problema é com você, dá uma leveza e você consegue criar novas estratégias para poder seguir. Porque a gente sabe se reinventar o tempo todo, né? A gente está sempre ali se reinventando. E é preciso ser estratégico para continuar seguindo, para continuar indo, para continuar fazendo. Eu acho muito foda, porque se parar para pensar, tá com uma peça em São Paulo, um lugar mega concorridíssimo, mega olhado por todo mundo. Tipo, é um mega de um portfólio, sabe? É mega de um chamariz para que outras coisas também aconteçam. E é dentro desse ponto que eu tô falando para você, quando eu falo que eu acho muito foda que você consegue transitar em tantos universos e fazer com que sua arte, a sua assinatura esteja nesses lugares, porque você não tá dependendo do Zuckerberg ali para você fazer o negócio. Se ele realmente desistir de Instagram, como tá parecendo que vai acontecer aí, que ele vai vender Instagram, WhatsApp, não sei o quê, tá com dívida, né? Foi apoiar o... né? Apoiou o Trump e caiu, mano. Caiu. Se fudeu, querida. Se fudeu. A gente avisou. Mas me siga no Instagram. Por favor, gente. Por favor, antes que caia, segue aí. Por favor, me siga no Instagram. Mas você tá em todos os lugares, né? Tá fazendo as coisas. Esse é o ponto. Quando a gente mostra pro mundo que não vão nos limitar ou dizer até onde a gente é capaz de ir, sabe? Acho que
é importante isso, a gente também não se limitar. Não se limitar, não se colocar no lugar que as pessoas acham que a gente tem que estar. E também experimentar coisa nova, sabe? Sim. Eu acho que... eu acho que tem muitas pessoas que às vezes vão assistir e falar, às vezes você não tá tão longe, você não faz tanto vídeo, você não posta tanto, você não faz tanta coisa. Só que às vezes o que falta na gente é esse... Mas será que precisa fazer tanta coisa assim, gente? Não sei. Sim, mas às vezes falta a energia e falta acreditar que vai dar certo, sabe? Sim. Às vezes, tipo, eu sou permeada, meu produtor me conhece, eu sou permeado por um pessimismo o tempo todo, sabe? Uma dificuldade de acreditar que as coisas vão dar certo. E, por incrível que pareça, eu vou sem acreditar. Eu vou sem achar que vai dar certo. Eu entrei no Relê falando, isso aqui não vai dar certo, não. E foi pro Festival de Curitiba, ganhamos o Shell. Sabe, a gente estreou o show solo, eu falei, gente, vai ser uma merda, meu Deus do céu, as pessoas vão ficar muito decepcionadas comigo, mas vamos fazer. Vamos fazer. Aí, não, mas é isso, é ter pessoas em volta de você que acreditam pra te fazer acreditar e pra te fazer seguir. Sim. Porque a gente duvida, são tantos anos recebendo mais nãos do que sim, tantos anos as pessoas desacreditando dos seus sonhos, e não é uma ou outra pessoa, geralmente são mais pessoas desacreditando do que acreditando, que quando as pessoas começam a acreditar... familiares, pessoas próximas. Gente, começar por familiar. Quando o familiar não consegue te apoiar, ou te assistir, ou te desejar o bem, isso já tem um peso muito grande. Muito grande, porque acha que é modinha, acha que tá querendo aparecer, acha que perda de tempo, acha que não é profissão, sabe? Acha que deveria estar buscando em outros meios, forma de sustentar. E não, cara, deixa eu seguir esse caminho. Deixa a gente sonhar. Deixa a gente sonhar. Sabe, pelo direito de sonhar que a gente tá fazendo as coisas que a gente faz. E eu também sou assim, sabe? Eu também, muitas vezes, eu deixei de acreditar. Pra mim, por exemplo, eu já ouvi de pessoas muito próximas que o Guardiã Armário era um projeto que deveria acabar, que não prestava mais, que eu deveria pensar em outras coisas, que eu deveria fazer outras coisas. E nesse período, até criei outros projetos que também deram muito certo, mas o que eu estava percebendo é que não era sobre o projeto Guardiã Armário em si, era sobre o incômodo dela de me ver vencendo. Não era sobre outros projetos que fazia, é sobre perceber que mesmo com a dificuldade de ser grande, eu continuo sendo eu, e sendo eu sou bom em tudo que eu faço. Esse é o ponto, sabe? E verbalizar isso foi muito difícil, porque eu estava em volta, e eu estive em volta de pessoas que não tinham medo de falar que eram fodas. Não tinham medo de falar o quanto que eram isso, que aquilo, o quanto teve importante oportunidade aqui, outra ali, e eu não conseguia falar. Eu me afastei recentemente de algumas pessoas que, por mais que eu gostasse muito de estar junto com elas, certas atitudes não faziam sentido mais para mim, enquanto pessoa e profissional, e que eu percebi que, não adianta falar, sabe? É o recorte social na qual essa pessoa faz parte, vai fazer com que ela não compreenda. E se tem uma coisa que eu aprendi faça o que você puder fazer para lutar contra o racismo, mas tem uma parte dessa estrutura que você nunca vai vencer. O choro de uma pessoa branca. Então, quando eu começo a falar, eu falo pra pessoa chorar. E essa pessoa chorar, eu já perco qualquer oportunidade de vencer no diálogo, sabe? E é por isso que eu evitei de brigar com qualquer pessoa dando corrida. Primeira lágrima que caísse, Dakota é um monstro. É isso. É isso. Porque já é muito difícil humanizar a gente. Quando a gente tá passando por situações que a gente precisa ser humanizado, é melhor se afastar do que enfrentar a briga e tal. E aí, nisso eu vou seguindo, sabe? Então, eu acho que eu tô no momento da minha carreira que eu venho buscando estabilidade e construção de outros projetos, né? Então, eu tô mirando para outras formas de rentabilizar e de me mostrar para o mundo. Começo na internet como militante de causas pretas e LGBTs, consigo fazer uma transição para que as pessoas me enxerguem também enquanto mestre de cerimônia e palestrante. Então, palestrante ainda voltado para questões raciais, mas já comecei a construir outras palestras também para autoestima, para saúde mental, para criatividade, que são minhas formações. E também fui trabalhando essa minha imagem enquanto comunicador e jornalista, entrevistador. Por mais que eu não tenha formação
de jornalista, o que eu faço com o Guarda no Armário foi uma formação de quase 10 anos de entrevista, de pesquisa, de construção de narrativa, sabe? Então, é esse o ponto. Tô ensinando o mercado que eu posso estar em todos os outros lugares. Seja de uma cobertura de um festival a uma palestra dentro de uma empresa mega estruturada e coxinha, sabe? Sim, e a gente tem que lutar contra essa ideia de que a gente é só político. É porque imagina, tipo... Porque eu sou drag queen, né? Drag queen, tipo... talvez até colocar uma travesti fazendo cobertura de alguma coisa, talvez seja um pouco mais fácil. Não sei. Tô pensando aqui. Mas, tipo, colocar uma travesti que também é drag queen, que é preta, que é gorda, que tem todos esses marcadores sociais, às vezes parece estar pesando um negócio. Está atraindo o hate pro negócio. E conseguir se posicionar no lugar de eu, acima de tudo, estou entretendo, o que oferece é entretenimento e não só um corpo político que as pessoas vão ver e pesar. Eu estou entretendo, estou fazendo rir e etc. É bem difícil, mas estamos conseguindo. Aí. Eu acho que é mudar a sentença, né? É entretenimento político, não político entretenimento. Talvez fazer com que as pessoas entendam que o seu entretenimento, mesmo que você nem toque no assunto, a sua existência já é política. Você está fazendo as pessoas sorrirem, apesar de todo o contexto social que faria com que pessoas como nós estivessem chorando, isso já é político, sabe? Só que esse o ponto. Ensinar e letrar essas pessoas que, eu não vou falar sobre racismo nesse momento, não vou falar sobre LGBTfobia, eu vou estar aqui fazendo o meu trampo, mas só o fato de eu estar já é político. Sim. Se a gente consegue virar essa chavinha, os jobs começam a voltar tudo de novo, assim, porque esse é o ponto. Nesse momento, é isso que eu acho que está faltando. Porque eu acho que o pessoal agora está com uma paura da palavra diversidade, de falar LGBTQIAPN+, as pessoas já correm, falar sobre negritude, as pessoas já correm. Mas se a gente for falar sobre criatividade a partir de um olhar que não é o hegemônico, eles já vão entender de outra forma. Nossa, criatividade para um olhar que não é hegemônico. O que não é hegemônico? É diverso. Nossa, mas você não falou de diversidade. Eu falei, não. É isso, é saber como conversar com essa galera que tá com dinheiro. Sim, é saber onde posicionar a política também, que eu acho que talvez, depois de muito tempo na era fora Temer e todo mundo de arco-íris e todo mundo fazendo a política da forma mais panfletária e mais, tipo, explícita possível, a gente precisa, acho que, aprender a dar o nosso recado de outra forma. Então, tipo, eu quase que deixei a minha mensagem política pra estética da minha drag. Então, tipo, a minha drag, ela quase sempre, ela tá de cabelo preto, ela tá de cabelo com dread, com afro, com tranças, sabe? Eu parei de usar espartilho, eu parei de usar os enchimentos pra colocar o meu corpo do jeito que ele é no palco, pra falar que isso também é um corpo feminino, isso é um corpo bonito, não preciso ser magra pra ser bonita. E tudo isso tá em torno desse espetáculo que eu faço falando putaria. É isso, é hackear mesmo, eu gosto disso. Sabe? Então, acho que a gente tá... tem esperança. Vamos falar sobre esperança. Tem, eu acho mesmo, porque eu acho que a nossa geração é a geração que pode falar sobre essa parte da dificuldade, da conquista e da volta por essa dificuldade. Por quê? Porque eu acredito que daqui a algum tempo a gente não vai ter essa volta de novo, porque a gente não vai permitir que façam o que estão fazendo com a gente novamente, sabe? Sim. Primeiro olham pra gente, nos dão um mínimo de oportunidade e depois tiram um pouco que dão. Quando a gente voltar a conquistar e com força de novo, porque a gente já tá voltando, a gente não vai deixar isso passar. Não vai ser mais uma modinha. Não tem mais como achar que vai ser uma modinha. Porque o mundo tá mudando. Sim. E nessa nova configuração política mundial, o que não dá para ser é como era antes. E como era antes é o que a gente tá vivendo. Sim. Isso Tá não vai voltando aos permanecer. Não vai. Estados Unidos vai cair? Ai, amanhã. Amanhã ele Vai cai. cair amanhã. Chega, Estados Unidos. Só mais 72 horas, não era assim que os outros lá falavam? Amigo, muito obrigado. Obrigado. De verdade. Nossa, desabafei tanto aqui. Ai, Tirei o terapia. peso do peito, Sim, foi tudo. Sim. Mas Muito super obrigado, entendo. de verdade. Sucesso pra você Pra nessa nova gente, temporada do Guarda no Armário. Você é um Axé. profissional incrível, você é uma pessoa incrível e muito feliz de estar aqui podendo falar essas coisas com você que eu falei que eu não tava mais falando na internet. Mas eu acho mega importante, principalmente por conta desse momento que a gente está vivendo de carreira. Acho que a gente está muito próximo desse olhar que a gente falou aqui, de uma mudança de prosperidade, sabe? A gente está criando muito, a gente está se conectando com um monte de gente, com um monte de marca. E eu acho que
que eu espero é muito sucesso, assim. Eu Sim. acho que é muito... É dinheiro no bolso. Dinheiro! Dinheiro. E eu acho que assim, daqui a algum tempo que a gente refaça esse episódio, Sim. sabe onde? Sei lá, em Ibiza, ou na África do Sul, ou no Egito, sabe? Mostrar pra galera que a gente Ricas, prosperou, com sabe? chapéus desse tamanho, Nossa, sendo africano até a puta que pariu. tranquilamente. Ai, quero, é isso. Muito obrigado. Mas acho que a conversa é sobre isso. Uhum. Acho que a gente sabe de todas as dificuldades, não deixar se derrubar pelas dificuldades, ir acreditando ou não acreditando, mas nunca parar. É isso. E isso é estratégico. Estratégia é muito importante. Você, muito obrigado por ter assistido essa conversa. Não se esqueça de me seguir e seguir o Samuel Gomes Por em favor. todas as redes sociais. Velho Semana da que lancha, vem, tô aqui, hein? Não esqueça dos Olhos da Lancha. Semana que vem tem Guardando Armário comigo. Exatamente! Vocês vão conhecer muito mais da história da Dakota, várias coisas que ela só lembrou naquele momento, porque Verdade. ela nem falava sobre as coisas. Sério, foi uma terapia ainda mais intensa, Foi viu? babado, Foi foi babado. babado. Lá no meu singelo apezinho, todo branco e preto. Maravilhoso. E muito obrigado por assistir no final. Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, seguir o Samuel em todas as redes sociais, de se inscrever no canal, de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação, de assinar o Apoia-se pra receber conteúdos com antecedência ou não, e também pra comprar as minhas camisetas na Heart Merch. Temos várias camisetas maravilhosas. Compra lá que é um dinheirinho bom por mês que tá vindo, hein? Ajuda uma criadora de conteúdo negra a se manter viva. Bacana, Forever! Arrasou! Adorei.